Olha, tá muito ruim. Talvez a maior de todas as bombas até o momento esteja para ser deflagrada ainda essa semana. Por quê? Porque Roberto Dias, aquele que foi preso ontem, que causou tanto pavor no governo que até os militares tiveram que emitir nota para ver se tiravam o foco do Roberto Dias, o Roberto Dias entregou para a CPI, está confirmado, 10 minutos atrás confirmado, que ele entregou para a CPI um dossiê. Esse dossiê, o Roberto Dias entregou para o Onyx Lorenzoni há alguns dias. Por quê? Porque ele estava temendo que ele seria abandonado pelos governistas na CPI. E aí, o que aconteceu, que até o Renan Calheiros falou em entrevista depois da sessão de ontem, o Omar Aziz também falou, foi que os governistas estavam defendendo muito Roberto Dias na CPI. Eles falaram, estranho, alguns dias atrás exoneraram o rapaz, abandonaram, jogaram ele às traças. Agora os governistas estão desesperados, por quê? Olha só, saiu na mídia que teve uma reunião pouco antes da CPI no Palácio do Planalto entre Bolsonaro, Pazuello, outros membros do governo Bolsonaro e os senadores bolsonaristas da CPI, alguns, não sei se presencialmente ou por videoconferência, né, por celular. Eles decidiram, a gente tem que defender o Roberto Dias, custe o que custar, esse cara tem que ser defendido. Por quê? Porque o dossiê dele prova todos os crimes. Para quem não sabe, o Roberto Dias estava no meio das negociações de propina nas vacinas. A coisa ficou ruim, mas ficou muito, muito ruim. Eu vou falar disso aqui, explicar direitinho tudo isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Porque não adianta ficar ruim e a casa não cair. Adianta? Comenta aí, adianta ou não? Então, se você quer ver a casa cair, vamos fortalecer a oposição. Como é que você faz isso agora? Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clique em inscrever e você está fortalecendo a oposição ao Bolsonaro. Aqui somos 530 mil pessoas contra esse desgoverno assassino, corrupto, bandido. Não tenho nem palavra para esse governo. E a gente já faz um estrago. Na semana passada, nas manifestações contra o Bolsonaro, a gente estava em mais de 15 cidades. Esse vídeo aqui é do nosso carro de som em João Pessoa, na Paraíba. A gente estava em mais de 15 cidades. Essa semana já rodamos em cidades em Santa Catarina, no Paraná. A gente vai rodar agora em São Paulo, entre hoje e amanhã. A gente está indo para cima deles, no mínimo 10 cidades por semana. A gente roda denunciando todos os crimes do Bolsonaro. A propina de quase 2 bilhões na Covaxin, o fato de que ele comprou cloroquina e não vacina, que ele recusou as vacinas, a mansão do Flávio, o fato de que o isolamento social é culpa dele, Bolsonaro, isolamento de agora. Por quê? Porque já deveríamos estar vacinados. Os países europeus, tá tendo lá a Eurocopa, todo mundo com estádio, com fãs no estádio, tudo lotado, tá tendo show, todo mundo feliz porque eles estão vacinados. E no Brasil não. Essa desgraça porque ninguém tá vacinado. Tudo culpa do Bolsonaro. Quem quiser ajudar, porque a gente tá denunciando isso nas ruas, para as pessoas ficarem sabendo. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes sociais. Mas inscreva-se no canal, aí você vai ver como a gente vai para cima deles. Eu vou falar agora aqui sobre o dossiê do Roberto Dias. O que aconteceu? Há algum tempo, eu ia falar alguns dias, Roberto Dias, aí muito dias na frase, há algum tempo, foi anunciado que o Roberto Dias, ele era o chefe da Regina Celi. A Regina Celi é a fiscal do Ministério da Saúde, que foi na segunda-feira, foi na terça-feira na CPI e falou, não é culpa minha, eu não fiscalizou nada, fiscal. Mas, enfim, ele era o chefe dela e ele é quem negociava. Tem todos os e-mails dele, mensagens no WhatsApp, áudios, mostrando que ele é quem negociava as vacinas da Covaxin e essas da AstraZeneca, que foi pedido propina. Segundo o Dominguete, ele pediu $1 de propina por cada dose. 400 milhões de doses são mais de 2 bilhões de reais de propina que teria pedido aí o Roberto Dias, tá? Ele tá muito ferrado. A CPI tem tudo que você imaginar dele, a CPI tem contra ele. Ele tá ferradíssimo. Aí, ontem na CPI explicaram. Ele começou muito debochado, muito debochado. Até fiz um vídeo aqui, eu falei, tem que prender esse cara, tá? O cara foi lá pra mentir, foi lá pra fazer chacota da CPI, foi preso. Eu acho que o Roberto Dias, em algum momento, ele percebeu o seguinte: o pessoal do Bolsonaro vai me abandonar. Os governistas vão me abandonar, vão me deixar no meio do caminho, como fazem com todo mundo. O Daniel Silveira tá preso até hoje. E ele tá preso por quê? Porque estava defendendo o Bolsonaro. Cometeu crime, mas para defender o Bolsonaro. Tá preso até hoje. O Oswaldo Eustáquio, até hoje em prisão domiciliar. Falaram que ficou paraplégico, aí falaram que ficou tetraplégico. Nunca provaram isso, que também nunca apareceu mais. Mas até hoje está em prisão domiciliar, sem acesso à internet, sem acesso a nada. Foi completamente esquecido, inclusive a ministra Damares fica fazendo dossiê contra ele, tá? A Sarah Winter, aí tem tantos outros, tá? Que eles abandonam no meio do caminho mesmo. Bolsonaro usa todo mundo como soldados
da família dele. Quem for útil, ele vai protegendo porque é útil. Quando não é mais útil, ele descarta. Tá, o Roberto Dias percebeu que ia ser descartado, ele fez um dossiê em que ele, lá de dentro, quando ele ainda era, vamos lembrar que ele foi exonerado logo que saiu a denúncia. Porque vazou tudo, né? Ele fez um dossiê quando ele ainda estava no Ministério da Saúde, com todas as tratativas, com todos os pedidos de propina de todas as vacinas, tudo que foi superfaturado, o que não foi, enfim, é um dossiê bombástico. Ele enviou esse dossiê ao Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni é aquele que foi lá, que foi ameaçar o Luiz Miranda quando o Luiz Miranda falou sobre o Ricardo Barros, enfim, quando o Luiz Miranda falou sobre a Covaxin, antes até dele falar sobre o Ricardo Barros. E aí, quando ele foi ameaçar o Luiz Miranda, o Onyx Lorenzoni mostrou as duas notas fiscais do contrato da Covaxin. Aí, depois, a Simone Tebet mostrou as notas fiscais, uma mais ilegal que a outra. Quer dizer, ele mostrou ali a prova do crime na frente de toda a imprensa, tudo com erro de português, erro de inglês, erro em tudo que você imaginar, erro até no número de doses. Olha, coisa horrível, dava pra ver que é corrupção da brava mesmo, pra roubar quase 2 bilhões de reais naquele caso. Tá. O Onyx recebeu esse dossiê, entregou ao Bolsonaro e falou, ó, ferrou. Aí ontem, isso foi 3, 4 dias atrás, aí ontem, um pouquinho antes do começo da CPI, o Bolsonaro chamou o Pazuello, chamou o Braga Neto, chamou o Onyx Lorenzoni, chamou um monte de gente lá no Palácio do Planalto, ligou ou chamou, aí não se sabe bem, para os senadores da CPI e falou, gente, a gente tem que defender esse cara não pode sentir que foi abandonado. A gente tem que defender esse cara. Vamos lembrar que dias antes o governo Bolsonaro exonerou. Logo que saiu a denúncia, que vazou, que falaram, ih, ferrou agora, exoneraram o senhor Roberto Dias. Aí ontem começaram uma defesa cabal do Roberto Dias, assim, Marcos Rogério, o Fernando Bezerra ficou vermelho de novo, tava gritando. Você pega as fotos do Fernando Bezerra, que é líder do governo Bolsonaro no Senado, é uma coisa assim, ele tá... Você não imagina que é uma pessoa numa CPI, você parece que é um cara indo pra guerra contra a pessoa que ele mais odeia na vida, ele tá gritando e tudo mais, tá ok. Em determinado momento, o Randolph começou a quase arrancar a verdade do Roberto Dias, o Fernando Bezerra começou a interromper aos gritos, falando nada com nada, só para tentar tirar a linha de raciocínio. Olha só, Roberto Dias foi preso. Eu não sei o que aconteceu entre 5h30, 6, a hora que ele foi preso, e a hora que ele foi solto. Para quem não sabe, ele pagou fiança e foi solto. Com o próprio dinheiro roubado, os caras pagam fiança. Brasil, eu vou falar uma coisa aqui. Se a punição para um crime é multa ou fiança, então você tem um crime que só serve para prender pessoas pobres. Porque se a punição para qualquer crime é multa ou fiança, então pessoas ricas podem cometê-lo à vontade, que elas sempre vão ter dinheiro para pagar a multa ou a fiança. Você concorda comigo ou não? E aí a pessoa pobre nunca vai poder cometer o crime porque não tem dinheiro para pagar. Então, no caso, ele pagou lá a fiança com o próprio dinheiro que ele deve ter roubado, meu e seu dinheiro. Tá, eu falo deve ter roubado porque a gente não sabe se eles conseguiram realmente roubar nas vacinas. Mas em outras coisas já estavam roubando há muito tempo. Tá, ele pagou a fiança. Nesse momento, entre ele ser preso e ele ser solto, alguma coisa mudou. Por quê? Porque ele falou na CPI, ele meio que se recusou a disponibilizar para a CPI esse dossiê do Onyx. O pessoal da CPI começou a falar para ele, os senadores começaram a falar, a pressionar. Aí ele acabou admitindo que existe o dossiê, falou que está com uma irmã dele em Madrid, na Espanha. Olha só como ele tá com medo, o Roberto Dias. Ele mandou o dossiê para alguém na Espanha para falar, se acontecer alguma coisa comigo, jogue isso na mídia. Para quê? Para que ele sendo um homem-bomba, não o assassine, não façam nada. E, tá com alguém lá na Espanha. Se der alguma coisa, manda para outra pessoa também. Olha só o nível de medo que o pessoal tem de milicianos, de militares. Aí, à noite, o Roberto Dias, logo depois que foi solto, sabe o que ele fez? Entregou o dossiê para a CPI. O Omar Aziz acabou de confirmar, recebemos o dossiê do senhor Roberto Dias. A gente ainda não abriu, a gente ainda não viu o conteúdo, mas se é o dossiê que ele entregou para o Onyx, o dossiê que fez com que o governo Bolsonaro, de uma postura de completamente abandonar o Roberto Dias, mudasse por uma postura de defesa enfática dele na CPI, uma defesa praticamente desesperada dele, olha, esse dossiê tem muita coisa aí e, segundo o próprio Roberto Dias, cita vários deputados. Vários deputados estão sendo citados, então não é só o Ricardo Barros, isso vai abrir uma bomba, é uma bomba no coração do Centrão, vai abrir uma bomba no Centrão agora. Eu falei no vídeo passado, você vai ver semana passada um monte de deputados do Centrão começando a rebolar, porque
estão quebrando os sigilos do Ricardo Barros. Não, ó, vão começar a rebolar provavelmente antes. Que, ó, eu vou te falar, eu vou te dar um spoiler aqui, que você já deve até saber. Quando eu falar, você vai falar, é verdade, Thiago, ó, tudo o que é sigiloso que vai para a CPI, os senadores vazam para Veja, para Globo, para o antagonista, para não sei quem. E aí se vaza para um, para Folha, se vaza para um, sabe o que acontece? Todos os outros repercutem, eu repercuto aqui, os outros youtubers de esquerda, aliás, siga, não só aqui, não inscreva-se só no Plantão Brasil, não, inscreva-se nos outros canais de esquerda também, eles também repercutem, o pessoal do Twitter, as redes sociais começam a bombar o assunto e aí o Brasil inteiro fica sabendo em poucas horas, então não interessa para quem eles vazem, interessa o seguinte, tá tudo vazando, as mensagens do Dominguete, áudio do Dominguete, vazaram durante a CPI. Enquanto o Roberto Dias estava mentindo, alguém vazou para a CNN o áudio e a CNN publicou na hora, durante a CPI, o áudio dele, por isso que ele foi preso. Ele não seria preso se não tivesse um áudio mostrando que ele estava mentindo, que foi publicado durante a CPI. Você acha que como é que a CNN conseguiu um áudio que era sigiloso? Alguém vazou. É claro, toda a CPI, imagina, você dá acesso a um conteúdo sigiloso a 17 senadores, 18, é claro que vai vazar, mas não tem como não vazar. E eu vou te falar mais. Tem alguns vazamentos que eu até acho que é de gente do Bolsonaro, dos bolsonaristas da CPI. Às vezes eu acho que eles querem ver o circo pegar fogo, que aí ó, o preço para eles defender o governo aumenta. Você acha que sim ou que não? Porque ó, na política a gente vê de tudo. E isso já aconteceu várias vezes em outras situações. Os próprios amigos começam a fazer isso. Vou te dar um exemplo até maior do que esse. Um exemplo maior que esse. O Arthur Lira deu aval para o Luiz Miranda fazer a denúncia da Covaxin. O Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro. Por quê? Porque o preço do voto decolou, um foguete o preço do voto. No caso do Arthur Lira não é o preço do voto, é o preço da gaveta. O preço da gaveta decolou, o preço do voto dos deputados do Centrão decolou, o Bolsolão agora vai ter que ser muito maior. Começaram a falar de reforma ministerial e não tiraram isso, continua sendo pauta da mídia, reforma ministerial para acomodar mais gente do Centrão. E por que essa pauta está na mídia? Porque os próprios deputados começam a falar para os jornalistas, vai ter reforma ministerial, vai ter reforma. Aí o jornalista que nem queria escrever sobre isso, ele escuta de 1, 2, 3, aí fala, vai ter, vem aí talvez uma reforma ministerial. Por quê? Porque os deputados do Centrão estão querendo mais, porque o governo Bolsonaro está contra as cordas. Aí o Bolsonaro tenta usar a carta mágica, o coringa dele, que se chama Forças Armadas. Vou te dar um spoiler, não vai adiantar. Eu vou tirar 100 cartas da manga aqui o Bolsonaro, não vai adiantar. Tá bem ruim a coisa, vamos esperar agora os dados desse dossiê, porque tudo indica que vai ser bomba, muito bomba. E o fato do Roberto Dias ter mudado de opinião, em mais ou menos, entre ele ser preso e ele ser solto, mostra o seguinte, talvez nesse meio tempo ele tenha percebido, o governo me abandonou. O governo pode até ter feito uma defesa minha aqui na CPI, mas depois que ele foi preso, talvez a advogada dele, alguém deve ter tentado e ele foi abandonado. E vamos lembrar outra coisa, ele foi indicado ao cargo, onde ele estava lá desde o comecinho do governo Bolsonaro, pelo Ricardo Barros. Quem indicou foi o Ricardo Barros. Ela até tentou negar, falou, não, fui indicado falou um outro nome, mas o outro é amigo do Ricardo Barros, quer dizer, foi indicado pelo Ricardo Barros. O Ricardo Barros até assinou a indicação dele. Tá ruim, viu? Você tá vendo que quando o ataque é assim por todos os lados, e aí você viu ontem uma tentativa muito clara do Bolsonaro de, primeiro, desviar o foco para que todos comecem a falar de outra coisa, de golpismo, que essa área ele gosta, né? Colocar medo na população. Tem gente que fica com medo. Os Forças Armadas, a pessoa fica com medo. Então, o Bolsonaro queria tirar o foco e tentou um contra-ataque. Logo depois, no dia seguinte, ele é completamente enquadrado pela CPI com a carta que mandaram, agora intimando o Bolsonaro a dizer se o Luiz Miranda mentiu ou não. E veja bem, ele é presidente, ele não precisa responder a intimação, mas se ele não responder, é ruim, hein? Fica muito mal. Pega mal, que agora é uma carta oficial, protocolada. E agora a CPI com um dossiê e os senadores todos com um discurso dizendo não vamos nos intimidar, a gente vai continuar indo para cima. E para que esse discurso não seja um discurso vazio e não pegue mal para eles mesmos, sabe o que eles vão ter que fazer agora? Ir para cima. Exatamente isso que eles estão fazendo. Quanto tiro no pé, eu fico até rindo às vezes. Aqui, João Pessoa. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país é crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você.
canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Pra quem não sabe o contexto desse vídeo aí, uma uma fascistinha com bandeira da LPS, Luta pelo Socialismo, nunca ouvi falar, foi lá e quebrou o para-brisa, o vidro do carro, que era o nosso carro de som. Aí ele parou o carro, parou a música e foi lá no trio elétrico reclamar. Aí algum dos organizadores, também deve ser um fascistinha maldito, deu uma cabeçada no rapaz do carro de som, sabia disso? Deram uma cabeçada nele. Aí ele ficou bravo e tudo mais, fez um escândalo lá, deixaram ele subir no carro de som. Ele falou, então toca aqui a música do Fora Bolsonaro no trio elétrico. Aí começaram a tocar a música também no trio elétrico, porque ele não podia mais rodar com o carro dele, porque o para-brisa estava quebrado. Aí ontem eu paguei pra ele, ou anteontem eu paguei pra ele, porque senão ele não conseguia mais rodar. O para-brisa dele, quando ele foi rodando, foi rachando. Tem até em alguns dos vídeos, no último vídeo que ele faz, no carro, tava até chovendo, dá pra ver o para-brisa rachado. Se alguém quiser comentar aí que eu mostro no próximo vídeo, dá pra ver o para-brisa dele rachado. Aí, R$ 1.450 foi o para-brisa dele. A gente tem que identificar essa fascistinha para que ela pague. Como é que num protesto contra o Bolsonaro, o cara tá com uma música fora Bolsonaro, vem alguém e quebra o carro dele? E veja bem, a gente rodou no Rio de Janeiro, em frente ao Vivendas da Barra, a gente rodou em cidade do interior do Paraná, em Santa Catarina. Tinha gente que vem no Twitter, Thiago, roda na minha cidade aqui, em Santa Catarina, ó. Só tem fascista aqui. A gente ia lá e ninguém atacava o carro de som, no máximo um xingamento ou outro. Aí vai numa manifestação contra o Bolsonaro, vem uma pessoa e quebra. A gente nunca tinha tido prejuízo antes, pra você ter ideia. Olha, 9 meses com isso aí. Esquerda, né? Esquerda atacando a própria esquerda. É incrível. Dizem esquerda, né? Deve ser fascistinho infiltrado. Ó, quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima deles, apesar dos pesares e sem medo aqui de bolsonarista, de militar, dessa corja aí. Falou.